Boa noite, irmãos. Que Deus possa, mais uma vez, estar nos abençoando e agindo no nosso coração e na nossa mente, para que possamos aprender um pouco mais a respeito dele. Hoje é o 14º estudo que estamos fazendo sobre o tabernáculo. E queremos ler em Números 7:89, que diz assim: Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. No último estudo, nós continuamos a falar sobre a arca, e hoje queremos falar mais ainda sobre ela. A arca era o móvel que ficava no Santíssimo, que representava a presença de Deus, o trono de Deus na terra, o trono de justiça, o trono da graça. Nós falamos que, entre outros nomes, a arca era conhecida por Arca da Aliança e Arca do Testemunho. Arca da Aliança porque lembrava o pacto, lembrava a aliança feita entre Deus e seu povo. Deus prometeu bênçãos, Deus prometeu estar no meio do seu povo, no meio deles, dirigindo, protegendo, suprindo. Em contrapartida, o povo deveria ser fiel, o povo deveria amar e obedecer à sua vontade. Vontade esta que só faria bem ao seu povo. E como o povo sempre falhava, sempre pecava, Deus os perdoava por meio da morte de animais no lugar deles, por causa do pecado. O castigo do pecado é a morte. Da mesma forma que nós todos falhamos, a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, que todos pecaram e todos precisam da glória de Deus. Então, como o povo sempre falhava, e Deus os perdoava por meio da morte de animais, ensinando o que Jesus viria fazer por nós, quando iniciou o tempo da nova aliança. O outro nome da arca que estudamos era Arca do Testemunho, porque carregava dentro dela objetos que testemunhavam o que Deus havia feito pelo povo e como Deus havia feito. E esse nome nos lembra, a Arca do Testemunho nos lembra e nos ensina que, como a arca representava a presença de Deus, nós também representamos esta presença por meio de Jesus Cristo. Nós somos o testemunho vivo de Deus, do que Deus fez e do que Deus faz e de como Ele fez e faz na nossa vida. Também como a arca representava o trono de Deus, hoje o nosso coração é o trono dele. Ele reina na nossa vida por meio de Jesus Cristo. E devemos testemunhar isso ao mundo. O tabernáculo, toda aquela construção, também tinha o nome de tenda do testemunho, porque ali Deus habitava no meio do povo. Ali era o testemunho de Deus na terra. Ali Deus era visto. O seu amor, a sua graça, a sua santidade, a sua justiça, tudo isso era visualizado ali. E como estudamos no início desses estudos, hoje nós somos o tabernáculo de Deus, o santuário de Deus. Deus habita em nós por meio de Jesus. Nós somos o testemunho de Deus neste mundo. Isso é um grande privilégio. Sermos o testemunho do Deus Supremo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Perfeito é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Em 1 Pedro 3, de 15 a 16, nós lemos o seguinte: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. O que seria santificar a Cristo no coração? Santificar a Cristo no coração é reconhecer a sua completa santidade.
é tratá-lo com o devido respeito, é tratá-lo com submissão. Cristo é santificado no coração quando as nossas atitudes, quando o nosso modo de falar, quando a nossa obediência à palavra refletem a influência que a santidade de Deus tem no nosso viver. Se o pecado nos incomoda, se a nossa vida espiritual está infrutífera e isso nos incomoda e isso nos entristece, e então nós nos esforçamos para resolver isso, é porque Cristo está sendo santificado no nosso coração. Se a santidade de Deus é importante na nossa vida, nós daremos importância a todas essas coisas. E conforme diz o texto, uma forma de santificar a Cristo no coração é estando sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. É estando sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança, a razão da nossa fé. Então, se somos testemunhos de Deus, temos a responsabilidade de estarmos sempre preparados para testemunhar. Por exemplo, aprender a palavra para conhecer a Deus, aprender a palavra para obedecê-lo é responsabilidade nossa. Fugir do pecado, como a Bíblia nos orienta, é responsabilidade nossa. Obedecer e amar a vontade do Senhor é uma responsabilidade nossa, é uma decisão nossa, é uma escolha. Como lemos em Josué 24:15, Josué falando ao povo, escolhei hoje a quem servais. É uma escolha. E hoje queremos falar também sobre um acontecimento que envolveu a Arca do Senhor. Essa história está no livro do 1 Samuel. Na época do sacerdote Eli, o povo havia se afastado de Deus. O povo não estava levando Deus a sério. Nem os sacerdotes, que eram quem levava a arca. Nem eles tinham compromisso com Deus. A Bíblia diz que eles eram impuros e profanos. O que é ser profano? Profanar é contaminar com o pecado. É tratar coisas santas com desrespeito. É usar o que é separado para Deus em coisas que não agrada. Por exemplo, pode acontecer com a nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor. Então, tudo que é nosso pertence também ao Senhor. E quando a nossa vida não agrada a Deus, quando o que nós temos, o que nos pertence, quando o que nós fazemos não agrada ao Senhor, não glorifica ao Senhor, nós estamos profanando a nossa vida. Estamos profanando o nosso corpo. Estamos profanando os nossos pertences. Em 1 Pedro 1,15 nós lemos assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É Deus falando. E é bom lembrar que nós somos santos porque fomos justificados, fomos santificados por Jesus. Porque por Jesus, Deus nos perdoa. E Deus tem um plano para cada um de nós. E quando nós não cumprimos o que Deus planejou para a nossa vida, nós pecamos. Porque Deus é Deus. Deus é Senhor. Quando Deus deu a Josué, sucessor de Moisés, a difícil tarefa de fazer o povo entrar na terra prometida, ele disse, lá em Josué 1, de 6 a 9, algo bem interessante. Vamos ler. Josué 1, de 6 a 9. Ser forte e corajoso,
porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós só nos sentimos realizados e felizes quando estamos dentro do plano de Deus para nós, quando estamos cumprindo aquilo que Deus tem, aquilo que Deus planejou para nós. E lá na época de Eli, voltando à nossa história, os sacerdotes, os líderes, os que estavam à frente do culto, e muitos do povo estavam profanando as coisas sagradas, estavam profanando a própria vida. Eles achavam que bastava cumprir os rituais. Em outras palavras, era como se eles estivessem dizendo assim: se é para fazer dessa forma, então eu faço. Mas da minha vida, cuido eu. Foi quando aconteceu uma guerra entre Israel e os filisteus. E os filisteus venceram, matando cerca de 4.000 homens israelitas. Quando os sobreviventes voltaram, a guerra ainda não havia terminado, mas quando os sobreviventes voltaram dessa primeira fase, os anciãos disseram para levar a arca para a batalha, para que Deus os abençoassem com vitória. Deus já havia dado tantas vitórias ao povo, daria de novo se levassem a arca. Foi a orientação dada. Acontece que Deus não estava se agradando do comportamento deles. Eles haviam se afastado de Deus. Eles não estavam mais levando Deus a sério. Mas estavam errados em achar que um simples desfile com a Arca da Aliança resolveria o problema. Compensaria os pecados deles. Era uma grande insensibilidade espiritual achar que não precisava haver mudança interior, achar que não precisava haver arrependimento, quebrantamento. Lemos em Atos 3,19 o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Então é necessário, para que pecados sejam perdoados, é necessário arrependimento e conversão. Converter o caminho em outro. O povo então voltou à guerra. Os filisteus, quando viram a arca, tiveram muito medo, porque eles conheciam a fama do Deus de Israel. Eles já tinham ouvido falar do seu poder, dos seus grandes feitos, mas recomeçaram a guerra. E nesta segunda fase, não morreram cerca de 4.000 israelitas, morreram 30.000. Inclusive os filhos de Eli, os sacerdotes. E para completar, os filisteus levaram a arca do Senhor. Ela foi levada como um troféu de guerra. E foi colocada no templo do deus Dagon, o deus deles, diante da estátua desse deus. Talvez como uma oferta a este deus, que era uma estátua, que não falava, não pensava, não agia. Talvez eles tivessem colocado a arca na frente deste Deus como uma forma de atribuir a Dagon a vitória. O sumo sacerdote Eli, quando soube, ele morreu. A sua nora, que estava grávida quando soube,
deu à luz e morreu. Mas antes de morrer, ela deu nome à criança que havia nascido. Um nome terrível, que expressava a sua tristeza, que expressava a sua desilusão. A criança chamou-se Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Esta mulher entendeu a dimensão do problema. Ela entendeu que a presença de Deus não estava mais com eles. Todo o povo estava desolado por causa disso, por causa da derrota e da arca do Senhor que havia sido levada. Israel havia usado a arca da aliança como um amuleto, como um talismã. Eles confiaram na arca e não no Deus sobre o qual a arca ensinava. O povo de fato não queria compromisso com Deus. Eles queriam seguir os seus próprios caminhos e não os caminhos de Deus. Não levavam Deus a sério. Eles haviam se afastado de Deus. Então, Deus não habitava mais com eles. Deus não agia mais no meio deles. O pecado destrói. O pecado sempre destrói. O povo deixou de ser um testemunho de Deus. O povo deixou de ser um testemunho do Deus vivo, testemunho do único Deus verdadeiro, razão pelo qual eles foram criados, e nós também. E pior, eles passaram a ser um mau testemunho diante do mundo. É verdade que Deus mostrou aos filisteus que com ele não se brincava. A estátua caiu diante da arca, como que se prostrando. Depois levantaram a estátua e depois ela caiu de novo, quebrando a cabeça e as mãos. Uma forma de Deus mostrar que esse Deus não tinha nem inteligência e nem poder. E os filisteus tiveram tantos problemas com a presença da arca ali que devolveram mais tarde a arca a Israel. Eles entenderam que o Deus que a arca representava era diferente, que com aquele Deus não se brincava. Muito tempo depois, o rei Salomão construiu o templo que substituiu o tabernáculo móvel. E a glória de Deus encheu aquela casa, a Shekinah de Deus. O povo havia se quebrantado, o povo havia se arrependido, e Deus voltou a morar com seu povo. O tempo passou e Israel mais uma vez se afastou de Deus e transformou aquele templo, o templo de Salomão, em um talismã, em um amuleto, em um objeto de idolatria. O povo de novo passou a confiar no templo, na construção, nos rituais e não no que eles ensinavam. Confiavam no templo e não em Deus. Confiavam nos rituais e não em Deus. Os rituais apontavam para Jesus. Os rituais ensinavam sobre Deus. Mas eles não quiseram Deus. Eles não quiseram aprender a sua palavra. Eles não quiseram obedecer. Eles fizeram escolhas diferentes das escolhas de Deus. Não quiseram ser santuário. Tempos depois, o profeta Ezequiel, numa visão dada por Deus, viu a glória de Deus fora do templo, mostrando mais uma vez que Deus havia se afastado deles, porque eles haviam se afastado de Deus primeiro. O povo então foi feito escravo da Babilônia. O templo foi destruído e a cidade queimada. O pecado é assim. O pecado destrói. O pecado sempre destrói. Muito tempo depois, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como está em João 1,14. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós, e a sua glória foi vista novamente, diz a palavra de Deus. Deus voltou a habitar com seu povo. Deus voltou a habitar entre nós,
na pessoa do seu próprio Filho, Jesus. E quando ele ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo habitando em nós. Hoje, nós somos o santuário de Deus. Deus quer habitar neste corpo que é frágil e pecador. Lemos isso em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Então Deus quer habitar neste corpo, mesmo ele sendo frágil, mesmo ele sendo pecador. Esse corpo frágil que pode ser coberto com o sangue de Jesus, que pode ser revestido com a justiça de Jesus. Só depende de uma escolha nossa, como fez Josué quando renovou a sua aliança com eles, quando Deus renovou a sua aliança com eles. Em um momento na história de Israel, no tempo de Josué, Deus renova a sua aliança com ele mais uma vez, e Josué diz assim, no capítulo 24, de 14 a 15, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E neste momento o povo também se quebrantou. E todos disseram, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Então é uma escolha, é uma decisão nossa que precisamos tomar. Lembrando que deuses não precisam ser necessariamente uma estátua. Deus é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. E é bom lembrar do que Deus nos diz em Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Em João 6,37, e o que vem a mim, Jesus falando, de modo nenhum lançarei fora. Quando nós escolhemos o nosso Deus, Ele nos ampara, Ele nos abraça, Ele nos sustenta com a sua paz, que excede o entendimento, Ele nos dá a vida eterna. E Deus quer ser escolhido por nós. Deus quer ver a sua glória ser vista em nós. Que a nossa vida seja abençoada, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, resplandeça a sua glória na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.